Senhoras e senhores, a Copa do Brasil está pegando fogo e o Corinthians está na final. Na noite deste domingo, 14 de dezembro, o Timão garantiu sua vaga na grande decisão do torneio após vencer a disputa de pênaltis contra o Cruzeiro, depois de uma derrota por 2-1 no tempo normal, resultado que levou o confronto para a decisão por pênaltis após empate no placar agregado. Um jogo dramático, cheio de emoção e, como não podia faltar, muita pressão. A Neoquímica Arena esteve lotada, com a torcida empurrando o time do início ao fim. O Corinthians começou com aquele espírito de quem sabe que não pode vacilar. O Cruzeiro, precisando do resultado, se lançou ao ataque desde o apito inicial. A equipe comandada por Leonardo Jardim teve mais posse de bola e conseguiu, em alguns momentos, controlar o ritmo da partida, especialmente com a boa atuação de Matheus Pereira, que ditou o compasso do jogo no meio-campo. A pressão do Cruzeiro já dava sinais de perigo aos 16 minutos, quando Matheus Pereira acertou um voleio incrível dentro da área. Hugo Souza fez uma defesa espetacular para salvar o Corinthians, mas no rebote, o atacante Sinisterra tentou completar, mas foi travado pelo zagueiro Gustavo Henrique. Com o Cruzeiro dominando a posse, o Corinthians se via acuado, mas ao mesmo tempo mostrava aquela velha característica de saber como se defender nos momentos mais difíceis. Foi o goleiro Hugo Souza quem mais apareceu no primeiro tempo, garantindo que o Timão fosse para o intervalo com o placar ainda em branco. Aos 39 minutos, o Cruzeiro finalmente conseguiu abrir o placar após uma sequência de movimentações bem executadas. Com a lesão de Sinisterra, Arroio entrou no lugar e logo teve seu momento de glória. Ele ganhou uma disputa aérea de Mateuzinho e cabeceou firme, sem chances para Hugo Souza, 1-0 Cruzeiro. O gol levou a decisão para o segundo tempo, mas o Corinthians ainda tinha uma missão difícil pela frente. Na volta do intervalo, o Cruzeiro parecia estar determinado a matar o jogo de vez. E não demorou muito para ampliar. Aos 4 minutos, Caio Jorge fez uma arrancada incrível do meio-campo, passou por toda a defesa do Corinthians e serviu Arroio dentro da área, que não teve trabalho para empurrar para o gol. No primeiro momento, o gol foi anulado por impedimento. Mas depois de revisão no VAR, a decisão foi revista e o gol foi validado. 2-0 Cruzeiro. Agora, o Corinthians tinha que reagir rápido se quisesse seguir vivo na competição. E a resposta não demorou. Aos 9 minutos, o Timão fez sua jogada de reação. Rodrigo Garro bateu uma falta perigosa, André Ramalho ajeitou para o meio e Cássio, na tentativa de afastar o perigo, falhou no corte. A bola sobrou para Matheus Bidu, que não perdoou. Gol contra. 2-1 Cruzeiro. Um gol que reacendeu as esperanças corintianas. Com o jogo aberto, o Corinthians foi para o tudo ou nada. Aos 17 minutos, o atacante Memphis arriscou de longe e quase fez o gol de empate, mas a bola passou raspando. O Cruzeiro se viu encurralado, mas manteve a vantagem e se segurou com todas as forças. Aos 18 minutos, Rodrigo Garro tentou um chute forte após reposição errada de Cássio, mas a defesa do goleiro do Cruzeiro foi crucial para manter a vantagem mineira. E como se não bastasse a pressão, aos 21 minutos, Matheus Bidu ainda acertou o travessão e Breno Bidon também parou na trave. O Corinthians estava tentando de tudo, mas o tempo estava se esgotando. Com o gol não saindo, o Cruzeiro conseguiu se segurar até o final do tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. E aí, a emoção foi lá em cima, porque não existe Copa do Brasil sem pênaltis, não é? O Cruzeiro começou a cobrança, e a primeira cobrança de Matheus Pereira foi convertida. O Corinthians, então, respondeu com Yuri Alberto, mas ele perdeu a cobrança. A tensão aumentou ainda mais. O Anderson fez 1-0 para o Cruzeiro. E Memphis igualou para o Corinthians. E assim foi, alternando cobranças. William fez para o Cruzeiro. Rodrigo Garro também converteu para o Corinthians. Lucas Silva fez para o Cruzeiro. E Vitinho não desperdiçou para o Timão. Foi então que o jogo virou. Gabigol, pelo Cruzeiro, perdeu sua cobrança. E Gustavo Henrique aproveitou para colocar o Corinthians à frente. O drama aumentou ainda mais quando o Wallace perdeu para o Cruzeiro e o Corinthians teve a chance de matar o jogo. E quem fez isso? Breno Bidon. Ele foi para a bola, bateu com segurança e garantiu a vitória do Corinthians nas penalidades, classificando o time para a grande final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu nos pênaltis e está de volta a uma final importante do torneio. O adversário sairá do duelo entre Fluminense e Vasco, mas por enquanto, o time do Timão já tem a moral de quem superou um jogo tenso, difícil e decidido na base da experiência e frieza nas cobranças. Agora, mudando de campeonato e virando a chave, vamos falar um pouco sobre o que rolou na Premier League e na La Liga no fim de semana. Na Premier League, o Manchester City segue sua caminhada impiedosa.
O time de Guardiola pode não estar fazendo aquele futebol absolutamente deslumbrante que costumava encantar o mundo, mas ainda assim vai somando vitórias e pontos. Mais uma vitória sólida, que mantém o time firme na briga pelo título. É sempre aquele estilo City, pragmático, eficiente, e quando vê o momento certo, parte para o ataque com precisão. O Arsenal, por sua vez, segue firme e forte. O time comandado por Mikel Arteta tem mostrado maturidade em situações de pressão, algo que faltava em anos anteriores. Eles continuam jogando bem, ganhando pontos importantes e mantendo a regularidade, fator crucial para quem quer brigar pelo topo. A pressão está na parte de cima da tabela, mas o Arsenal mostra que aprendeu com os erros das temporadas passadas. No Liverpool, Salah continua a ser a principal referência. O time vive aquele momento de transição, mas Salah segue sendo aquele jogador que aparece nos momentos decisivos. As especulações sobre sua saída continuam, mas dentro de campo ele mantém um nível altíssimo. Já o Manchester United vive a mesma montanha-russa de sempre. A cada vitória, uma nova expectativa, mas a cada derrota, mais pressão em cima de Ten Hag. O time não consegue engrenar uma sequência sólida e a cobrança está cada vez mais forte. As grandes expectativas, os jogadores caros, mas a falta de regularidade são os principais desafios que o treinador terá que superar. Na La Liga, o Real Madrid teve mais uma vitória importante, mas novamente não convenceu completamente. O time segue competitivo, mas sem aquele brilho do começo da temporada. A irregularidade é o ponto de discussão, especialmente quando se pensa no futebol que o time é capaz de apresentar. Vinícius Júnior segue sendo o nome da temporada, mas também está no centro das discussões. Cada jogo em que ele se destaca vira uma nova polêmica e o futuro dele no clube segue sendo tema recorrente. A pressão está grande e a responsabilidade também. O Barcelona, por sua vez, segue tentando encontrar seu melhor futebol. A vitória de hoje foi importante, mas o time ainda mostra alguns defeitos defensivos e uma irregularidade ofensiva que precisa ser corrigida se quiser realmente brigar por mais títulos. No Atlético de Madrid, Simeone segue fazendo seu time se manter competitivo, mas a crítica ao futebol pragmático da equipe continua. Não é o futebol mais bonito, mas é um futebol que ainda traz resultados. Para a semana que vem, o cenário europeu e brasileiro segue agitado, com muitos times se preparando para os confrontos decisivos. Fiquem ligados, porque o futebol não para. Valeu, pessoal! Nos vemos no próximo vídeo.